Terceiro e último bloco dos processos de eletrização, galera. Agora, processo de eletrização por indução. Esse é o processo mais requintado que tem. Então você vai precisar prestar muita atenção nas etapas desse processo para você poder entender o mecanismo e aí depois que eu te colocar em qualquer situação, você consegue reconhecer não só o processo de indução, mas o que está acontecendo naquele exercício específico. Porque as questões podem variar bastante, tá, galera? Existe um grupo de questões que a gente fala de clássicas, que são sempre a mesma coisa, mas em provas mais criativas, como o próprio Enem ou a própria FUVEST, Unicamp, então nem se fala, dificilmente eles repetem os modelinhos clássicos de eletrização por indução. Eu vou mostrar uma questão, aliás, eu coloquei até no meu canal lá no YouTube. E se você não viu, assiste. Mas eu vou fazer ela aqui na parte de treinamento também. Você vai ver que tem questões que são bem legais, que exigem, raciocínio. Então vamos por partes aqui, pessoal. Num processo de indução, não vai ter uma interação direta. Não vai ter interação direta porque senão seria esfregar, teria o atrito, ou simplesmente encostar e aí seria contato. Então a gente vai eletrizar à distância. Como é que é isso, professor? Vamos começar aqui, a história clássica primeiro, depois a gente dá uma aprofundada. Queridos, peguei aqui um corpo qualquer, primeiro lugar, metálico, condutor. E se tem que ser condutor, qual é a razão? Isso. Todo condutor tem aquela nuvem de elétron livre que eu falei para você que isso era uma autopista de elétron, né? O elétron tem trânsito livre para andar ali. Professor, esse cara está neutro? Sim, ele está neutro. Inicialmente a carga desse cara aqui vai ser zero. Carga zero não custa nada lembrar. Significa que esse cara tem tanto cargas positivas, olha só, deixa eu fazer questão de desenhar aqui, quanto cargas negativas. Para cada carga positiva que ele tem no corpo, ele tem uma negativa acompanhando. Por isso é que a carga dele total é zero. Parece bobagem, mas eu preciso muito que você tenha isso em mente agora. Beleza. Professor, é esse o meu alvo, é ele que eu quero induzir. Isso. Mas para induzir alguém a fazer alguma coisa, eu preciso de alguém que induza. Eu preciso de um indutor. Sabe o que pode ser um indutor? Deixa eu olhar em volta aqui e ver se eu arrumo. Arranjei. Tá aqui. Uma caneta. Uma caneta pode ser um indutor. Sabe por quê? Porque se eu pego essa caneta e eu esfrego ela na minha roupa, por exemplo, eu causo uma eletrização por atrito nela, sim ou não? Beleza. Então, se eu gero uma eletrização por atrito, esse cara passou a ser um portador de carga. Falei grego? Não, né? Então, vamos supor, só um exemplo, que aqui na ponta da caneta, que foi a ponta que eu esfreguei na roupa, ficou acumulado um monte de elétronzinho livre. Livre não, um montezinho de elétron, perdão. Então, esse cara aqui passou a ser um indutor. Já é o suficiente. Tá, e qual é o papel desse indutor? Olha para cá. Vamos representar ele aqui. Aqui está a minha caneta. E aí eu estou dizendo para você que ela tem excesso de carga negativa. Pronto. Então agora eu tenho esse cara aqui, um B, que ele tem carga negativa. Esse cara vai ser o meu indutor. E esse cara aqui, que é o neutro, ele vai ser o meu induzido. Beleza? Tranquilo. Galera, agora eu vou promover, vai começar a brincadeira. Eu vou aproximar sem encostar. Anotou? Aproximar sem encostar. Esse é o mantra dos exercícios de indução. Se o cara fizer questão de dizer que não encosta, estamos falando de indução. Ele vai aproximar o indutor, olha aqui, ó. Vou botar as carguinhas negativas dele aqui, ó. Ele vai aproximar do induzido. Professor, por que você já não desenhou a nuvenzinha laranja? Por um motivo. A nuvenzinha laranja que eu gosto de desenhar aqui, ela não é feita de elétrons livres? Se eles são elétrons livres, elétron curte elétron, negativo gosta de ficar perto de negativo? De jeito nenhum. Então, se os elétrons têm mobilidade, se eles podem ir de um lado para outro, eles não vão querer ficar perto desses caras aqui. Eles vão começar a se acumular
mais desse lado. E se eles começam a se acumular mais desse lado, aquela nuvenzinha que era tão uniforme passa a já não ser tão uniforme assim. Ela fica mais ou menos com essa cara aqui, ó. Deixa eu pintar ela bonitinho para você visualizar melhor. Professor do céu, a nuvem se desloca? Sim, a nuvem de elétrons se desloca. Os elétrons não estão felizes lá, então começa a ter um excesso de elétron do outro lado. Então, desse lado, começa a ficar com excesso de carga positiva. Se você falar para mim agora que ali está com excesso de carga positiva, porque os prótons foram para lá, não me conta isso. Não fala isso para mim, senão o meu coração vai magoar muito com você. Porque desde o começo do curso de eletricidade eu estou dizendo para você, olha, próton não, próton não anda. Então você não ouse dizer isso. Olha para cá de novo se você não entendeu. Lembra? Sempre teve próton desse lado, mas tinha os elétrons para equilibrar. Se os elétrons migraram para o outro lado, galera, ficou sobrando próton aqui. Por isso essa região aqui, galera, ficou com excesso de carga positiva. Combinado? Beleza? E eu tenho mais uma coisa para te dizer. Quando você tem essa situação aqui, olha só, acaba tendo uma força de atração entre o indutor e o induzido. Por isso que lá na aula da tia Candoca, quando você era criança, ela pegava o pente, esfregava no cabelo, passava perto do papelzinho e o papelzinho, mesmo estando neutro, pulava para cima do pente. Era um processo de indução. Porque o pente estando eletrizado, passando perto de um material que está neutro, ele polariza. O nome desse processo aqui, inclusive, vamos botar aqui, ele se chama polarização. Ele polariza as cargas no corpo e esse corpo, a face que tiver com a carga oposta, vai se atrair pelo cara. Percebeu? Então aquele papo da bexiguinha no cabelo, começar a arrepiar o pelo. Sabe aquelas apostilas que você manda fazer naquelas, como é que fala? Nas papelarias, né? Nas lojas de impressão, que ela vem com aquela capa de plástico. Na hora que você vira aquilo, às vezes passa perto do pelo do braço, o pelo do braço levanta, né? Indução. Porque aquele plástico está eletrizado. Então quando ele passa perto de você, o teu corpo começa a polarizar, começa a acumular uma carga positiva ou negativa nos teus pelos, e aí o pelinho levanta, beleza, tá reconhecendo esse assunto? Pois é, lá na aula de aprofundamento acho que a gente fala disso. E aí o que acontece? Acumula carga por indução. Se você leva aquilo embora, os pelos voltam ao normal, que é a mesma coisa aqui. Se você leva esse indutor embora, acabou o problema. As cargas voltam a se distribuir. Então isso aqui não está eletrizado ainda, Guedes? Não, não está eletrizado. Isso aqui continua neutro. O que isso aqui está é polarizado. Vamos para outra aqui. Para poder desequilibrar esse cara, ou seja, eletrizar, eu preciso que os elétrons dele saiam dele ou que alguns outros elétrons entrem nele. Bom, pelo andar da carruagem, se os elétrons não estão felizes com a presença do indutor, galera, eles estão mais com uma vocação de quê? Sair fora. Se eles estão mais com uma vocação de sair fora, vamos prestar atenção aqui agora. Ainda com um indutor próximo a ele, não pode tirar esse indutor de perto por enquanto. Porque é o indutor que está motivando tudo isso. Sem indutor, não tem polarização. A gente vai fazer um negócio bem legal agora. Lembra da velha? O famoso fio terra. Vamos pegar um fio, conectar nesse cara e ligar esse fio à terra. Se os elétrons desse cara não estão muito felizes com a presença do indutor, o que eles vão fazer? Eles vão embora. Tristes, olha só.
eles estão indo embora para a Terra, chateados, com ciúme da presença desses elétrons. Ah, amiguinho, então se eles estão indo embora, o que está acontecendo com esse corpo aqui? Ele está agora realmente ficando com excesso de carga positiva. Entendeu? Agora está sendo eletrizado. Tá, mas um último detalhe, que é o pulo do gato que derruba muito candidato. Já posso levar esse indutor embora? Não, porque se eu levar o indutor embora, tipo, ó, joga ele fora e deixar o fio terra conectado, os elétrons vão fazer o quê? Vão voltar. E se eles voltarem, o corpo fica neutro. Então, galera, agora é importante pra caramba. Primeira coisa, depois que você deu um tempinho aqui com esses caras aqui ligados à Terra, você vem aqui e desliga o fio terra. Isso em primeiro lugar. Depois que você desconectar o fio terra, aí você pode jogar o seu indutor no lixo, levar para muito longe, como os caras costumam dizer no enunciado. Em segundo lugar, então, levei o indutor para muito longe. Agora sim, se os elétrons não têm como voltar, então esse corpo fica definitivamente com excesso de carga positiva. Tudo bem? Ah, detalhe, tá? Eu não comentei, mas comento antes que seja tarde. O tempo inteiro, repara que ele está em cima de uma base isolante, galera. Porque se ele estiver conectado à Terra desde o começo, então ele vai ficar neutro no final, né? Porque se alguém vier aqui agora e fizer um fio terra, o que vai acontecer? Os elétrons voltam e ele neutraliza. Então nem sempre a função do fio terra é neutralizar o cara. Nesse caso, fui para eletrizar. Professor, me fala uma coisa. Se desde lá do começo, aqui ó, desde esse momentinho aqui, eu tivesse usado um indutor positivo, o que teria acontecido? Ué, vamos fazer um raciocínio daqui para lá mais rápido agora? Se esse cara fosse positivo, galera, a nuvem de elétron ia virar para lá. Então aquele lado de lá ia ficar negativo, o lado de cá ficaria positivo. Ainda seria uma polarização. Na hora que você conectasse o fio terra, os elétrons do corpo não iam querer sair. Eles iam, além de querer ficar, os da Terra iam se sentir atraídos, eles iam começar a subir pelo fio. Então, ia começar a ficar com excesso de carga negativa. E aí, depois que você desconectasse o fio terra, jogasse o seu indutor embora, o corpo ficaria com excesso de carga negativa. Então, via de regra, nesse processo aqui, galera, os corpos têm uma tendência a terminar o processo com cargas opostas. Então, se você usa um indutor positivo, o corpo tem a tendência de ficar negativo. Se você usa negativo, ele fica com carga positiva. Beleza, outra coisa. De preferência, não é sempre, mas de preferência, você usa materiais condutores. Lembra? Sempre tem exceção, galera. Sempre dá para fazer indução tanto com material isolante de elétrico ou com material condutor. Mas, de preferência, para o processo ser bem bacana, a gente usa condutores. E quanto à quantidade de carga do indutor e do induzido, galera, não dá para saber. Não tem como saber, tá? Não existe matemática aqui nessa parte. Ah, vai dividir por 2, depende de tanta coisa que é impraticável você querer saber a carga final desse cara aqui. Tudo bem? Por isso que os exercícios de indução geralmente são exercícios que envolvem teoria. Só a teoria, o passo a passo, para você entender o que está acontecendo em cada momento. Tudo bem? Beleza? Galera, fechou aqui então eletrização por indução. Eu quero fazer exercícios com vocês onde eu vou te mostrar muita variação disso aqui, tá? E ainda falta, eu quero colocar lá na parte de aprofundamento, eu quero falar de duas coisinhas. Eu quero falar sobre estrutura da matéria e ao final eu quero fazer uma segunda parte, eu quero falar sobre eletroscópio. O eletroscópio de pêndulo e o eletroscópio de folha. Então, mesmo que você não seja aquele cara amante da física, que você está quase virando nerd,
assiste a aula de aprofundamento, que ela é muito importante dessa vez. Tudo bem? Beleza? Galera, espero que tenham aproveitado aí. Um grande abraço, tudo de bom, até a próxima. Fui!